Texto que nós vemos para meditação diz o quê? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quanto custou para nós a nossa salvação? Eu posso comprar a minha salvação? Eu posso fazer alguma coisa, algum ato, fazer alguma coisa minha para ter a salvação? Alguma obra? Então o que eu preciso fazer para obter a salvação? Quanto ela custa para mim? Quanto eu preciso pagar para ter essa graça? Nada. A graça de Cristo é de graça para nós. Porque ele fala que pela graça nós somos salvos por meio de quê? Da fé. Isso não vem de nós. De nós não temos salvação. A salvação não tem nada de nós. É o dom? É um dom de Deus. Então a salvação para nós ela é totalmente gratuita. Mas agora eu pergunto para vocês: quanto custou a nossa salvação para Jesus? Quanto custou para Jesus a nossa salvação? A vida dele foi o mais caro a ser pago ali, né? Custou o trono. Se a gente for falar aqui, a gente fala tudo só sobre isso, né? Custou o céu, custou a honra que ele tinha, custou ele viver em meio a pecadores, entre a nação que se dizia ser o povo dele e não aceitou ele. Isso custou para Jesus. Para nós é o quê? De graça. Ela é gratuita para nós. Aqui em João 14, verso 6 fala assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o que para nós? Vamos por partes. Jesus é o caminho. O que é que o caminho nos leva? Aonde? A salvação. Jesus fala: eu sou o caminho. Tem outro caminho além de Cristo? Tem outro meio de nós alcançarmos a salvação além de Jesus? Não tem. Então esse é o único caminho que nós conseguimos alcançar a salvação. A verdade, Jesus é a verdade. Tem outra verdade além de Jesus? Não tem. E é a vida. E a gente consegue obter vida sem Jesus? De maneira nenhuma. Então Jesus é tudo. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus. Ciência do bom viver fala assim, ó: o mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário já há 1900 anos. A revelação de quem? Cristo. A revelação de Cristo. Por que ela escreve que o mundo precisa da revelação de Cristo? Não tem muitas pessoas pregando Jesus, falando de Jesus? Mas só que veja que ela fala que necessita da revelação de Cristo. É preciso uma grande obra de reforma. Então ele necessita-se de uma grande obra de reforma. E é unicamente mediante a graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual se pode efetuar. Então, como nós conseguimos obter a transformação de caráter? Somente pela graça de Cristo. Como nós conseguimos obter uma restauração física? Somente pela graça de Cristo. Uma restauração mental e espiritual. Tem algum meio a não ser pela graça de Cristo? Não existe outro meio. Então, nós somos salvos por Cristo. Tem um texto que fala que Jesus efetua tanto o querer como o efetuar. Então, até a nossa vontade, como o pastor Rodrigo colocou, a gente tem que pedir para Deus: Senhor, me dá vontade, me dá um desejo, porque esse é o preço que nós temos que pagar. Querer. Eu quero a graça de Cristo, eu quero
Jesus em minha vida. Esse é o preço que nós precisamos pagar para ser Deus. Sem a graça, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor. Sem Cristo, sem a graça, sem o sacrifício de Cristo, tem esperança para alguém? Não tem de ser feito. Não existe nada, como eu falei, não tem dinheiro que pague a nossa salvação. Não tem obras que nós possamos fazer que comprem a nossa salvação. Mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural que opera em seu espírito, coração e caráter. Agora sim, se nós estamos com a graça de Cristo, fala que opera em nós um poder sobrenatural para nos ajudar a alcançar a transformação. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Nós vamos discernir, conseguir enxergar o pecado sem Cristo? Não vamos. Quando a gente está perto de Cristo, está próximo de Cristo, a gente consegue ver o pecado, né? Em sua natureza, que falou aqui, odiosa. Porque muitas vezes o pecado ele se torna agradável. Ah, eu vou fazer isso aqui é muito bom, eu vou fazer. Mas quando a gente está com Cristo, o pecado ele se torna o quê? Odioso, né? A gente tem repulsa pelo pecado, a gente sente nojo, mal pelo pecado. É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo, para com Ele sermos associados na obra de salvação. A fé é a condição sobre a qual Deus ouve, por bem, prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer nos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. Agora aqui entra mais uma condição. Nós temos que fazer o quê? Ter fé. A fé é o quê? Não estou ouvindo, os irmãos estão com sono? A fé é acreditar. É simplesmente nós acreditarmos que a graça de Cristo é suficiente para nós, para nos salvar. Então fala que a fé se apodera dos méritos de Cristo, não porque é a fé que vai nos salvar, mas ela nos leva até Cristo. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Quando o pecador crê que Cristo é seu Salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A alma arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele e é sua expiação e justiça. Então veja, né? Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos no sacrifício que Jesus fez, nós estamos como? Quando nós cremos, nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez. Nós estamos justificados. Justificado quer dizer o quê? Salvo. Nós aceitamos o sacrifício que Cristo fez por nós. Estamos salvos. Jesus nos salvou nesse momento. E aí, a gente vê aqui, então a gente entende, reconhece que Cristo morreu por ele e é a nossa expiação. A gente vê, né? E ele levou sobre si as nossas dores. Algum de nós aqui estávamos lá com Adão, quando ele comeu o fruto da árvore proibida? Alguém aqui estava lá com Adão? Mas todos nós recebemos a culpa da transgressão de Adão. Todos nós herdamos essa culpa. Adão transgrediu lá, ele e Eva, né? E sua esposa. E nós hoje carregamos a culpa de Adão. Carregamos? Mas que coisa, hein, Adão?
Olha o que você fez, foi comer do fruto da árvore proibida, e agora todo mundo perdoa a culpa do seu pecado. Mas por outro lado, alguém aqui estava lá na cruz do Calvário? Alguém aqui estava lá no Calvário? Da mesma maneira que nós herdamos a culpa do pecado de Adão, nós também herdamos o perdão de Jesus Cristo na cruz. Nós não estávamos lá quando Adão pecou, mas também nós não estávamos quando Jesus morreu. Mas a graça dele, o perdão que ele concedeu a cada um de nós na cruz do Calvário, se estende até nós também. Da mesma maneira que o pecado é real em nossa vida, está ao nosso redor, a graça de Cristo também está ao nosso redor. Também nos alcança a cada um de nós. Aqui fala que há dois erros contra quais os filhos de Deus, particularmente os que há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. Agora vamos ver dois perigos que tem, né? As pessoas têm que cuidar para não acreditar nisso. O primeiro, do qual já tratamos, é o de tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer, a fim de pôr-se em harmonia com Deus. Então muitas pessoas acreditam que pelo que eu faço, eu preciso fazer obras boas para mim ser salvo. Isso é correto? Será que eu preciso praticar obras boas para ser salvo? Eu preciso ter boas obras para ser salvo? Não. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aceitar o sacrifício de Cristo. Isso é o que nós necessitamos para ser salvo. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo pela fé que pode nos tornar santos. É possível eu guardar a lei sem Cristo? É possível eu guardar os 10 mandamentos sem Cristo? Sim ou não? Não? Sim? Alguém falou sim? A gente lembrando aqui, não vou ler, mas vamos lembrar. A experiência do jovem rico. Ele guardava a lei? Ele falou para Jesus, guarda os 10 mandamentos. O que ele falou? Isso já tem feito desde a minha meninice. Mas o que realmente faltava para ele? Faltava Cristo. Faltava o amor a Deus, o amor a Cristo. Nicodemos era um professor em Israel, era um líder em Israel, ele guardava a lei? Sim ou não? Ele guardava a lei. Os 10 mandamentos. Isso é o povo de Israel, em geral, guarda a lei. Mas o que Jesus falou para ele? Você tem que nascer de novo. Por que ele se incomodou quando Cristo disse isso? Eu, sendo um professor, um líder em Israel, tem que nascer de novo. Ele entendeu muito bem o que Cristo quis dizer para ele. Mas só que o ponto é possível guardar a lei sem Jesus? Sim. É possível a gente ter uma capa de cristão sem realmente ter uma transformação no coração? Sim. Mas só que isso não vai nos levar a lugar nenhum. A guarda da lei sem a graça de Cristo, ela é momentânea, ela é passageira. A gente pode manter isso, mas por um pouco período de tempo. Por isso que Jesus falou para o jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Falou, quis dizer o que para ele? Você precisa aceitar Cristo como seu Salvador. Ele guardava a lei, ele tinha as obras, mas ele não tinha Cristo como sua vida, como seu Salvador. Mesma coisa que podemos, né? Nascer de novo. E aqui falou, né? Tudo o que possamos fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo pela fé que pode nos tornar santos.
Eu posso guardar a lei, sem Cristo eu não posso se tornar santo. Agora o outro erro. O erro oposto, e não menos perigoso, é que é a crença em que Cristo isente ao homem da observância da lei de Deus. Que Cristo, como só pela fé, é que nos tornamos participantes da graça de Cristo. Nossas obras nada tem a ver com a nossa redenção. Agora, outro erro. Então, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Aceitar Cristo, né? Como nosso Salvador. Mas e depois? Eu não preciso guardar a lei para me ser salvo. Eu preciso aceitar Jesus para ser salvo. Mas aqui fala que o erro oposto é o quê? Jesus me salvou, agora eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso guardar a lei. Eu não preciso mais fazer a vontade de Deus. Eu já estou salvo. Jesus me salvou, eu não preciso fazer mais nada. Aqui fala que é um erro. E fala que as nossas obras nada tem a ver com a nossa redenção. A gente costuma falar muito, né? Na justificação pela fé. Eu sou salvo por Jesus. E aí agora eu tenho que fazer o quê então? Por que eu tenho que guardar a lei? Depois que eu sou salvo. Porque se eu não obedecer a lei, se eu transgredir a lei, o que vai acontecer com a minha salvação? Eu vou perder a salvação. Eu guardar a lei é a consequência de eu ter sido salvo por Jesus. Jesus me salvou, então agora eu vou guardar a lei. Para mostrar que o sacrifício dele em minha vida não foi em vão. É fazer o que ele fez. Romanos, né? Paulo vem dizendo para nós: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então nós podemos pecar porque não estamos debaixo da lei, porque não é a lei que nos salva, porque nós somos salvos por Cristo? Não, né? De modo nenhum nós podemos pecar. Porque se nós pecarmos, nós perdemos a salvação. Os homens precisam saber que as bênçãos da obediência, em sua plenitude, eles só podem fluir à medida que recebem a graça de Cristo. Tá vendo? Nós só podemos obedecer a lei em sua plenitude, né? Se recebermos a graça de Cristo. É só a graça que dá ao homem poder para obedecer à lei de Deus. É isso que habilita a quebrar as cadeias do mau hábito. Ele é o único poder que pode colocá-lo e conservá-lo firme no caminho dele. Nós mencionamos, né? Nós podemos guardar a lei por nós mesmos? Podemos por um certo período, né? Mas só que isso não vai nos conservar firme no caminho. Cristo, a sua graça, é que nos vai dar poder para obedecer a lei de Deus e nos conservar firme no caminho. Vai nos guiar firme no caminho. A fala que quebra as correntes, né, dos maus hábitos e nos leva até o céu, né, até pelo caminho seguro até o céu. Então, a experiência de um certo cristão, eu acho que se encaixa bem na experiência de todos, né, na caminhada cristã. Ele conta que no final de sua vida ele começa a analisar a sua carreira cristã. Ele começa a meditar no que aconteceu em sua vida. Então ele olha para trás e vê na caminhada duas pegadas. Uma a dele e do lado outra pegada. Então ele entende que naquele momento da vida dele, Jesus estava andando ao lado dele. Por isso que ele conseguiu andar naquele lugar, vencer aquele trecho. E aí mais para frente ele viu um momento mais difícil da vida dele. Então ele olha e tem uma pegada. Ele não encontra mais duas pegadas lá, marcadas na sua trajetória. Então ele pergunta para Deus, ele indaga a Deus: Nossa Senhor, no momento mais difícil da minha caminhada, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor não estava do meu lado? E aí o que Jesus responde para ele? Por que você não está vendo duas pegadas ali na areia? Porque no momento mais difícil da sua vida, eu realmente não estava do seu lado. Eu estava fazendo o quê? Se carregando no colo. Então veja, no momento mais difícil da vida do cristão,
Jesus não está simplesmente do nosso lado, Ele está carregando nós no colo. Ele está nos ajudando, carregando nos braços para nós alcançar, conseguirmos vencer. Continuando diz: muitos irmãos pregavam sobre a reivindicação da lei, têm se feito sem apresentar a Cristo, e esta falta tem tornado a verdade ineficaz na conversão de almas. Muitas vezes nós pregamos somente o quê? A lei, né? Tem que guardar a lei é necessária, se não guardar a lei não vai ser salvo. Mas nós esquecemos do quê? O que é o principal na pregação que tem que ser feito? Cristo, né? Cristo tem que ser o centro da pregação. Sem a graça de Cristo, é impossível dar um só passo na obediência à lei de Deus. Então, veja, né? Sem a graça de Cristo, a gente não consegue dar um só passo na observância da lei, na observância correta, na verdadeira observância. Quão necessário, pois, é que o pecador ouça do amor e poder de seu Redentor e amigo. Então, antes de nós levarmos o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer, nós temos que levar o quê? O amor de Deus. Levar ele, Cristo, não como um tirano. Eu tenho que deixar de fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo. Levar Cristo como o quê? Falou aqui? Redentor e amigo. Enquanto o embaixador de Cristo deva declarar positivamente as reivindicações da lei, deve ele tornar compreensível que ninguém pode ser justificado sem o sacrifício expiatório de Cristo. E porque nós temos que levar o amor de Deus, que Cristo é amigo, é amor, nós também temos que declarar a lei. Também falar sobre a lei. Mas o principal, ninguém pode ser justificado sem o sacrifício de Cristo. Sem Cristo, só pode haver condenação e uma expectação horrível do juízo, ardor e fogo. Ardor e fogo. E final separação da presença de Deus. Mas aquele cujos olhos foram abertos para ver o amor de Cristo, contemplará o caráter de Deus como pleno de amor e compaixão. Como é o caráter de Deus? Quero que os irmãos falem para participar. O caráter de Deus é pleno de amor e compaixão. O último parágrafo do grande conflito, o que fala lá? Deus é amor. Lá fala que desde o pequeno átomo até o maior planeta declara o quê? Que Deus é amor. Cada detalhe mostra que Deus é amor. E por que muitas vezes não está falando aqui, nós não falamos desse amor, não pregamos desse amor? Deus não parecerá um ser tirano, implacável, mas um pai ansioso para abraçar seu filho arrependido. É essa mensagem que tem que ser levada. Não uma mensagem que se você não guardar a lei, você vai ser perdido, você vai queimar no lago de fogo. A gente vai olhar, vai guardar a lei por quê? Por medo. É isso que Deus pede para nós? Você guardar, você seguir Ele por medo das consequências de não guardar? Não, Ele nos mostra, né? Deus é amor. Por que, filho, por que você tem que fazer isso? É para você fugir de uma futura destruição? Não, né? É para o seu bem. Eu peço para você fazer isso para o seu bem hoje, não para você guardar por causa do medo do que pode acontecer. Ele fala, tirando e implacável, mas um pai ansioso por abraçar seu filho arrependido. O pecador exclamará como salmista, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Todo o desespero é varrido na alma, quando esta vê Cristo em seu caráter verdadeiro. Quando nós apresentarmos a Cristo em seu verdadeiro caráter, que é o quê? Amor. Fazer a vontade de Deus por amor, não por obrigação, não por medo. Então, aqui fala, né, que quando nós vemos Cristo em seu verdadeiro caráter, todo desespero é varrido na alma.
A gente vai sentir o quê? Afeto, né? A gente vai sentir que Jesus está ao nosso lado para nos ajudar, não para nos impedir de fazer as coisas. Fazer por amor, por dedicação, né? Por querer fazer o que Cristo te agrada. O pensamento de vida eterna deve achar-se sempre enfraquecido em tudo o que o cristão põe as mãos. Seu trabalho é efetuado, é de natureza agrícola ou mecânica, pode ser ainda conforme o modelo celestial. Ela vem explicando para nós, né, que nós podemos fazer a vontade de Deus em tudo que nós fazemos. No nosso trabalho, no nosso lar, principalmente. E no lar é o mais difícil. Né? A gente costuma dizer que dentro de casa a gente é quem realmente nós somos. No nosso trabalho, a gente convive com pessoas, né? Eu sou uma pessoa. A hora que a gente chega em casa, a gente somos quem realmente o nosso caráter é. Então, em tudo nós possamos fazer o quê? Ser conforme o modelo celestial. É privilégio dos preceptores e professores de nossas escolas revelarem em todo o seu trabalho a direção do Espírito de Deus. Mediante a graça de Cristo, foram tomadas todas as providências para o aperfeiçoamento do caráter e da semelhança de Cristo. Então, como nós conseguimos alcançar a semelhança do caráter de Cristo? Aceitando Ele. Então, todas as providências já foram tomadas para isso. E Deus é honrado quando o seu povo, em todo o seu trato social e comercial, revela os princípios do céu. O céu exige correção nas menores coisas, bem como nas maiores. Então, se nós somos fiéis só nas coisas grandes, nós vamos ser salvos? Não, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Aquele comparação que fala das raposinhas lá, né? Quem que destrói as linhas? É as raposas grandes ou as pequenas? É as pequenas, né, que destroem a linha. Porque a raposa grande, ela é cercada. As pequenas passam pelos buracos, né, da cerca e vai lá fazer destruição. Os que por fim forem aceitos como membros da corte celestial serão homens e mulheres que aqui na terra procuraram executar em todo sentido a vontade do Senhor e que procuram imprimir o selo do céu em seus trabalhos terrestres. As pessoas que estiverem lá no céu, elas vão ser o que aqui na terra? Tem que fazer o quê? As pessoas que vão compor o céu têm que fazer o quê? Não estou escutando os irmãos falar. Tem que ser cristão aqui na terra. Simples assim. Fala, eles procuram imprimir o selo em seus trabalhos terrestres, fazer a vontade do Senhor aqui na terra. Então veja, né? Para nós conseguirmos chegar no céu, nós precisamos da graça de Cristo, né? Que fala que foram tomadas todas as providências para o aperfeiçoamento do nosso caráter aqui. Porque qual é a única coisa que nós vamos levar para o céu? É o caráter. Eu não vou levar bens, eu não vou levar roupa, coisas materiais. Esse corpo a gente também não vai levar, que vai ser transformado. A única coisa que nós vamos levar, que nós formamos aqui, é o nosso caráter. Isso Deus não vai transformar lá. Ele nos ajuda a alcançar a transformação quando? Hoje, aqui nessa terra, nessa vida. Então aqui nós temos que buscar a salvação, buscar a transformação do caráter. Eu costumo dizer que eu preciso estar santo para me entrar no céu. Eu costumo dizer que a gente nunca vai alcançar a total santidade aqui. Mas o ponto é, eu estou buscando a santidade. Se eu estiver buscando cada dia vencer os meus pecados, aí nós vamos estar no céu.
Mas se eu estiver vivendo comumente, né? Estou nem aí, como que a gente vai querer estar lá? A gente não precisa estar santo para Jesus nos salvar, a gente tem que estar buscando a santificação, lutando pela santificação. Aí a gente vai estar se habilitando, né? Para entrar no céu. Em Tito, para nós finalizarmos a 2:11, nos diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem é a graça de Deus? Quem? Eu não estou ouvindo. Isso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos o quê? A bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então veja, né? Jesus veio aqui como homem, morreu, né? Deu a sua graça para nós. Para quê? Para que enquanto nós estivéssemos nessa vida, conseguíssemos renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, enquanto aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que Ele veio aqui, para morrer por nós, para nos dar a oportunidade de salvação, para nós podermos ter a chance de novamente morar no céu. Deus possa nos abençoar, possamos estar sempre meditando, né? Que através da graça de Cristo nós podemos alcançar a salvação. É o único meio, né? No primeiro texto que nós vamos falar que ele é o único meio que nós temos para alcançar a salvação. E quanto ela custa para nós? Qual é o preço que nós temos que pagar para obter a graça de Cristo? Nada. O preço para nós não custa nada, é só nós aceitarmos. Mas a gente meditar no preço que Jesus pagou por mim, por cada um de nós, a gente daria mais valor nisso. Daria mais valor do que Cristo fez por nós. E aceitaria a graça na nossa vida. E aí, quando nós aceitamos a graça de Cristo, nós vamos começar a fazer a vontade de Deus. Ter uma nova vida, né? Vamos falar uma conversão. O que é uma conversão? Você está indo numa rodovia e na conversão à direita, é o quê? Mudar de rumo, né? Está indicando que aquela rodovia você vai ter que mudar de direção. Isso é a conversão do cristão. Não é seguir tendo a mesma vida, os mesmos hábitos, é mudar, ter uma mudança na vida. Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos aceitar esse privilégio da graça e do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós.